Boa tarde, estamos começando aqui mais uma conversa com personalidades da política de Cuiabá, de Mato Grosso, para que você que nos acompanha nas redes sociais possa cada vez mais estar informado e se posicionar melhor no nosso cenário político, porque você, que é o cidadão, contribuinte eleitor, é a figura fundamental da política. Hoje aqui, nesse programa amplo, geral e restrito, que nós abrimos a partir da internet, nós temos o prazer de receber uma liderança do PSB, que é o Dr. Eugênio. Prazer nosso, Enoque, Eduardo. E ele vem como liderança do PSB e como liderança de uma das regiões políticas importantes, né, do Estado, que é o Vale do Araguaia. E sempre teve poucos representantes e agora o senhor está com essa responsabilidade. Vai nos falar sobre isso. Também conosco, Alberto Machado, que muita gente não conhece como Alberto Machado. É o Beto 2-1. Tudo bom, meu amigo? E, além de um artista de sucesso, é hoje dirigente partidário do DEM em Cuiabá. E vai estar conosco aqui, também conversando sobre a política regional e nacional e municipal. Comigo também o veteraníssimo jornalista e escritor Eduardo Gomes, que está lá no seu site Boa Mídia e preparando um novo livro. Vai falar sobre isso também daqui a pouco. Nós vamos conversar falando dessa crise um pouco, né, rapidamente, antes de entrarmos nos assuntos. Essa crise que está aí posta no Brasil. Ontem teve essa polêmica do Bolsonaro, um presidente da República citado numa situação de crime, de violência lá no Rio de Janeiro, uma crise entre o Planalto e a maior rede de comunicação do país. Doutor Eugênio, como que o senhor vê isso? Acha que vai ser mais uma crise pacificada logo a seguir ou essa coisa pode evoluir, passar a se discutir o próprio impedimento do presidente da República? Enoque, quando a gente acha que já aconteceu de tudo, a gente vê aparecer mais uma, né? E realmente, como nós estamos ainda em off, o Beto definiu muito bem, chega a ser surreal, né, o acontecido na fala do nosso líder maior, queiramos ou não, temos votado nele ou não, é o nosso líder maior da nossa nação. É o presidente da República. Incompatível com o cargo do qual ocupa, né, entrar numa fala de polêmica daquela forma. Nós respeitamos, achamos que cada um tem a sua maneira de ser, mas como sendo o representante máximo de todos nós brasileiros, nós esperávamos que nós temos que manter aquela postura do qual o cargo nos faz necessário, né? Mas é mais um capítulo dessa novela aí que envolve essa Globo, Bolsonaro e mídias como um todo, né? E vamos ver que fim vai dar isso. Por muito menos, Collor caiu por causa de um motorista, né? De uma Elba, não é? Agora é o porteiro. Agora é o porteiro, né? Espero que o país tome um rumo, né? Que o Bolsonaro resolva realmente focar no seu governo para que a gente possa sair dessa crise do qual nós estamos já há um bom tempo e nós consigamos dessa forma fazer um país tão rico como é o nosso em todos os sentidos, né? Culturalmente, economicamente, com potenciais enormes, está passando por uma situação como essa, com a distribuição de renda tão péssima, com a nossa camada da pobreza aumentando cada vez mais. Enfim, nós temos que mudar esse paradigma, haja vista o que tem acontecido na América do Sul e na América Latina como um todo, né? Não podemos chegar lá. Beto. Bom, primeiro agradecer de estar aqui, agradecer o convite, cheio de craques aqui na mesa, me sinto lisonjeado de estar nessa roda aqui. Mas nós estávamos, como o deputado falou, em off aqui conversando sobre o assunto, mas é aquela questão de que a relação já não vem boa, então qualquer pingo vira uma tempestade. Eu acho que a forma como a Globo colocou não foi, eu concordo com o pensamento do Enoque, não foi a forma mais intempestiva, eu acho que eles ponderaram todos os lados. A reação do presidente talvez exagerado, mas é uma questão de, não foi esse o problema pontual, é uma relação que vem se desgastando, ela vem mais um capítulo da novela. Mais um capítulo da novela e quando chega nesse ponto, qualquer coisa, é igual o marido e mulher quando tá
meio brigado. Qualquer roupa molhada em cima da cama já vira uma briga. Então, eu acho que a gente tem que torcer para que todos os lados tenham habilidades aí, para que a gente consiga deixar esse tipo de assunto em segundo plano e focar, como o deputado falou, nos problemas do Brasil, nos objetivos com os quais o presidente se elegeu para fazer a construção, os enfrentamentos e as reformas necessárias. Eu acho que toda saída é política. Quando não se encontra a saída política, não se encontra mais nada. No sábado, eu me assustei quando o presidente Lupe, do PDT Nacional, chamou o ex-governador Pedro Táxi de salafrário. Uma palavra muito pesada. Me assustei com o destempero verbal do presidente Bolsonaro. Mas me alegro em ver a renovação política. Você sair dos meios artísticos, embora continue artista de grandeza, é uma renovação política. É um aceno de esperança, não é? Eu fico feliz. Eu gosto de política, sempre gostei de política. Os artistas, de uma forma em geral, principalmente aqui no Mato Grosso, a gente tem pouco essa relação do artista envolvido com o meio político. Eu sempre gostei, sempre fui um cara crítico. Eu fui candidato a vereador em 2012 porque eu tinha um entendimento que eu não me sentia representado, e reclamar no Facebook, reclamar no Orkut, reclamar sem dar cara a tapa é muito gostoso, é muito confortável. Então eu me coloquei à disposição porque eu tenho esse pensamento que a gente tem que fazer alguma coisa. E perdi a eleição, questão de legenda. Já era o DEM? Não, eu era do PHS. O presidente na época era o Gil. Não sei se é falecido já. E foi em 2012. E logo em seguida, alguns meses depois da eleição, fui convidado pelo governador Mauro Mendes para ser secretário de Cultura, que era uma pasta totalmente ligada, né, ao meu ramo anterior. E de lá para cá venho fazendo uma construção dia a dia na política. Gosto muito, acho que todo mundo tem que participar um pouco mais. Volto a dizer, é muito oneroso para a gente, para a família da gente. O deputado está aqui, todo mundo aqui muito experiente na política sabe como as implicações da vida pessoal de cada um, como você tem que muda tudo, né, Beto? Muda tudo, mas você está fazendo a sua parte, você está se colocando à disposição, certo ou errado, ninguém acerta tudo, ninguém é 100%, mas eu gosto e eu incentivo muito as pessoas que são muito críticas, as pessoas que querem contribuir. Os fãs não sentem falta, não pedem para você voltar para o palco? Como é que é? 4 anos já parado? Quase 5 anos aí de período sabático. Eu sinto falta, e ontem ainda meus filhos estavam brincando de cantar, falando, pai, canta pra gente aqui e tal, por que o senhor não volta a cantar? Ontem não, domingo. E eu sinto falta, mas são momentos que a gente passa. Eu acho que, inclusive na música, eu precisava dar um tempo. Eu tenho 20 anos de carreira, mais de 1.500 shows, 12 CDs, 2 DVDs. Eu tenho uma história que eu tenho o maior orgulho, mas que você também não pode fazer isso de forma industrial, senão você começa a perder um pouco do sentimento. O artista tem essa relação de sentir prazer com o que faz. E a qualidade do que faz, né? Eu acho que a gente precisava dar um tempo. Eu não descarto voltar. A gente está gravando um CD novo, gravando o que a gente gosta. Muito mais gostoso gravar o que a gente quer, né? Doutor Eugênio, o Beto falou em prazer no que se faz. O senhor está sentindo prazer em representar uma região tão carente, tão necessitada, que chegou ao ponto de receber o trágico apelido de Vale dos Esquecidos? Eu tenho sim, viu, Eduardo? É um prazer muito grande de representar. Mas ao mesmo tempo, lá no fundinho, dá um medo, dá uma ansiedade e dá uma responsabilidade muito grande. Estava até agora numa reunião saindo com o governador, nós fomos apresentar os números, as visitas que nós fizemos nos 11 polos regionais de saúde. E na minha fala com o governador eu falei exatamente sobre isso. Nós mostrávamos, o Paulo falava que o Hospital Regional de Água Boa é referência para o estado de Mato Grosso, né, em gestão, eficiência, eficácia. E eu colocava para ele que, apesar dessa eficiência e eficácia, do qual eu tenho muito orgulho, que eu fui o primeiro médico a chegar lá para constituir esse consórcio, eu faço parte dessa história do Hospital Regional, nós ainda convivemos, não é? Nós convivemos com dados estatísticos muito ruins na nossa região. Incompatíveis, é um paradoxo muito grande. A gente tem uma região tão produtiva, uma região de um povo tão trabalhador que faz acontecer, e de repente a gente se vê do outro lado com números que nos causam muita vergonha ainda.
né? E tudo isso é porque o Estado se fez ausente durante esse tempo todo. O Estado nunca teve olhos para o nosso Vale do Araguaia. A partir do momento que o Estado não se faz presente, que o Estado nos deixa órfãos, nada mais do que atrasar, fazer com que esses dados estatísticos nossos sejam muito ruins, né? São números muito ruins. A maior mortalidade infantil do estado de Mato Grosso está lá no Araguaia. Os 2 piores IDHs do estado de Mato Grosso estão lá no Araguaia. O índice Firjan, que outro dia foi debatido, até o senhor debateu, Eduardo, o senhor fez um relato muito bacana, tive a oportunidade de lê-lo, não é? Dos 10, 6 são do Araguaia. Os 6 piores índices do índice Firjan são do Araguaia. Então, o Estado tem que ter olhos para o nosso Araguaia. No caso da saúde, que nós estávamos debatendo agora com o governador, eu colocava para ele da importância de nós descentralizarmos a nossa alta complexidade. Se nós fazemos bem a média complexidade. Num evento recente aqui em Cuiabá, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sim, ficou dito que só 3 cidades têm cirurgia cardíaca em Mato Grosso: Cuiabá, Sinop e Rondonópolis. Nada no Araguaia. Nada, não existe nada, não existe nada disso. Não existe alta complexidade de cardiologia, não existe de oncologia, não existe de imagem. Imagem, para fazer uma ressonância magnética, nós temos que vir a Cuiabá, temos que ir a Rondonópolis. Ou Goiás. Ou Goiás. Por isso que a nossa capital do Araguaia é tido pelos moradores do Vale do Araguaia, não só pela facilidade logística, que é mais perto, mas por essa facilidade com que Goiânia nos acolhe. A Goiânia acaba sendo a capital do Araguaia. Mas nós estamos exatamente mostrando que a nossa capital é Cuiabá, que nós temos esse vínculo umbilical logicamente, nós fazemos parte, apesar de sermos... O Araguaia, se você pegar, Enoque, de Alto Taquari a Vila Rica, são 1.150 quilômetros. É um estado dentro do estado. Essas dimensões tornam-se muito difíceis, realmente, essa administração por parte do Estado, né? O Estado se fazer presente. E o Estado, às vezes, vira os olhos e finge que a gente não existe. E é isso que nós queremos mostrar para o governador. Hoje o Beto estava lá conosco, né, nesse ato, e a gente cobrava do governador exatamente isso. Que ele enxergue o Vale do Araguaia. Nós contribuímos muito com o PIB mato-grossense. O ano passado foram 230 milhões de fetado. Uma perspectiva muito grande para esse ano de 2019. Aproximadamente quase 300 milhões de reais. Enfim, são números extremamente importantes, né, do ponto de vista econômico. Mas mais do que isso, nós temos são pessoas, são seres humanos que precisam da mão do Estado, que precisam da presença do Estado para que se possa ter um negócio básico que se chama dignidade. A lavoura de soja, a expansão dessas lavouras é a grande perspectiva de crescimento econômico da região? É sim, Enoque. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos em área plantada, cultivada, 2.111.000 hectares de soja, que entra na primeira safra, depois entra a safrinha de milho. Aí nós temos hoje Canarana, o principal produtor de gergelim do Brasil. Nós temos Canarana, o maior produtor de melancia do Mato Grosso. Só um dado diferente, né? Uma estatística diferente que talvez muitos não conheçam, não é? Pouca gente conhece o Araguaia. Nós temos 5 milhões em pastagens, 5 milhões de hectares em pastagens no Araguaia. E nós somos a última fronteira agrícola do estado de Mato Grosso. Mato Grosso não tem condições de plantar mais nada no Nortão, não tem condições de plantar mais, muito pouco em outras áreas. Lá no Araguaia nós temos condições de expandir, de chegar até 6 milhões de hectares, sem ter que derrubar uma única árvore sequer. Não é? Então isso é muito importante. E esses investimentos já estariam sendo garantidos? Grupos econômicos interessados em investir? Como é que está isso? Sem dúvida. O Eduardo, que eu tenho a honra de já acompanhá-lo, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas eu já acompanho o trabalho do Eduardo há muitos anos. Não é? São mais de 30 anos em ele tem uma página desses, tem várias páginas dos seus livros dedicados ao nosso Araguaia, tem um livro dedicado ao nosso Araguaia, não é? Enfim, ele conhece tão bem quanto a gente. Qual é o livro? O nosso 44. O nosso Araguaia. Então ele sabe das potencialidades que nós temos na região do Araguaia. O Xingu que você visitou lá, não existia nada, né, Eduardo? Né? Você fazia a narrativa de quando você foi da área que houve a desintrusão de Maria Célia, né?
né? Alto Boa Vista, De Alto da Boa Vista. São Félix e Bom Jesus do Araguaia ali, É verdade. 155 mil hectares. Passou alguns anos depois e viu a diferença com que aquela região se transformou. O Xingu hoje nós estamos plantando, nós não, os agricultores estão plantando. Isso não é da área. Eu não região, sou né? da soja. Está plantando algodão naquela área, né? Quem que imaginava que o algodão chegaria E na agora nossa região? tem 2 projetos estruturantes sendo pensados lá, que é a ferrovia, que eu acho que pode também mudar muito, potencializar muito esse crescimento numa Qual das velocidade ferrovias? maior. A ferrovia mais de baixo e a TO 500. A FICO, né? É a FICO. É a E Ferrovia de TO Integração 500, Centro-Oeste. que vai interligar direto Tocantins lá na outra E ferrovia. nós temos uma obra estruturante, Beto, que o governador já deu ordem de serviço. É uma das principais obras, o maior legado que o governador talvez deixará no seu em infraestrutura para nós do Araguaia, que é a ponte sobre o Rio das Mortes. É, São 583 metros de ponte, enorme. que vai mudar toda aquela logística da região. Um 326 ali, né? É, Está 326 entre Nova Nazaré e Cocalim, não é? vai transformar. Todo o calcário que o Xingu, que o Araguaia necessita nas lavouras, Enoque, ele é extraído do outro lado do Rio das Mortes, na região de Cocalim, no município de Cocalim. Não E tinha essa como ponte, trazer, né? e essa ponte vai diminuir essa distância e vai fazer com que esse nosso produto chegue até os centros consumidores com uma logística muito mais barata, né? Esse é o grande legado em infraestrutura que o governador Mauro Mendes vai deixar para nós. Um sonho nosso da região, 40 anos que a gente sonha com essa ponte sobre o Rio das Mortes. O senhor, com toda essa expectativa da região em termos de transformações, o senhor chega na Assembleia. Como é que está sendo o seu desembarque lá dentro? O senhor tem conseguido falar? Porque a gente olha a mídia aqui, a mídia se preocupa muito com o botelho, com não sei o quê, com o comando. Tá voando Como baixo. é que é? Tá voando baixo. Como é que é esse Mineiro, seu tá trabalho voando para baixo. essa... Nós temos objetivos muito definidos. Eu sou um homem muito definido nos meus objetivos, né? Nosso objetivo é fazer com que o nosso Araguaia seja visto pelo governo, como eu já disse, que a gente consiga participe de algumas transformações, principalmente em infraestrutura, saúde e uma coisa que não é explorado lá, que é o nosso turismo. Nós temos um potencial turístico muito grande. O Araguaia é decantado. Então nós- Tem o Barupi, rapaz. É. Festival de praia no Araguaia. É verdade. Então nós temos tentado fazer com que Já toquei lá. a Assembleia, Festival anual, né? Bom, né? com que a Assembleia, eu tenho conquistado meus espaços, faço parte, sou membro titular da CCJ, sou membro titular da Comissão de Saúde e sou líder de um bloco, né? Tive a honra de ser escolhido, do qual com eu, do Max Russi, o Moreto e Dr. Jimenez, né? Nós 5 fazemos parte de um bloco do qual eu tive a honra de ser eleito líder por eles e tenho tentado fazer essa liderança de uma forma bem mineira, né? Indo exatamente nos focos principais, nas questões principais. O senhor chega lá novo, não tem padrinho, como é que é? Como é que tem sido a sua atuação pessoal? Ou tem que buscar um padrinho lá no Palácio, tem que buscar um padrinho entre os velhos da Assembleia? Meu padrinho são os quase 15 mil votos que eu tive na região do Araguaia. São esses que foram responsáveis para que eu estivesse lá. A esses eu devo me reportar. A essa nossa região do Araguaia eu devo me reportar. Nunca tive dificuldade. O senhor já tinha tentado sou eleição fácil. antigamente, né? Foi Fui vereador na época que o Beto saiu em 2012, o Beto não conseguiu, né, Beto? Você É. falou que não foi. Eu fui eleito vereador, 4 anos depois fui candidato a prefeito, perdi a eleição para prefeito e 2 anos depois me elejo deputado estadual. E sua base de atuação é essa área Essa região médica, do Araguaia, na área médica. no SUS. Do SUS. O SUS lá, o senhor podia falar um pouco dessa estrutura Sim. e da dificuldade que o senhor tem até para atender as pessoas, né? É verdade. Nós tivemos uma experiência lá na região do sul de Minas, dos consórcios intermunicipais de O saúde. senhor veio de Minas? Eu sou do sul de Minas, É, sou terra mineiro. do- Atleticano e mineiro, como Nós somos Eduardo. atleticanos. É, Terra sofredores. do Drummond, aí, É, a família do Carlos Drummond. Exatamente. E quando eu fui convidado, terminei minha residência e fui convidado para vir para o Araguaia, para a gente constituir esse consórcio, fazer o hospital regional, fazer um O senhor atendimento. pensou muito, o senhor... Não pensou. Eu não pensei muito. O pessoal diz que médico tem medo de ir para o interior, quer tudo ir para a capital. Isso vai muito da característica de cada um, né? Eu tenho uma característica meio atirado mesmo. Se eu acredito em determinada coisa, eu vou fundo naquilo que eu acredito, né? E nós acreditávamos que era possível fazer esse hospital, que é hoje, né? E não era fácil. Quando cheguei em Água Boa não tinha energia, era linhão, era grupos geradores. As ruas não tinham asfalto, não tinha água tratada.
Eram situações que levavam você a desanimar no primeiro Você já foi momento. com a família montada? Não, fui solteiro, tá. fui solteiro. Talvez aí a facilidade maior, né? Porque Coragem aumenta. A coragem aumenta, né, Beto? Mas hoje nós temos lá... Participou da gestação de toda essa... Exatamente, literalmente dessa gênese aí. E nós tivemos... Hoje o Hospital Regional atende 11 municípios, né? São quase 150 mil pacientes, quase 50 mil pessoas atendidas na região. Nós fazemos essa média complexidade que eu já falei aqui, não é? Nós estamos nessa luta intensa para que a gente possa levar para lá uma UTI e levar para lá a nossa hemodiálise, que é a nossa maior necessidade nesse momento. Vamos falar, né, da necessidade do DEM firmar espaço em Cuiabá, que está muito tímido o partido. Como é que está a expectativa suas para 2020? Deixa eu Aqui em lembrar Cuiabá. aqui, a gente precisa entender a sua atuação no governo do Estado. Como é que é, qual é a sua função e como é que você a executa? Bom, eu estou como secretário-chefe de gabinete de governo. Minha ligação é diária, direta com o governador, não só nas rotinas do dia a dia. Quem quer chegar ao Mauro passa por você, é isso? Não é bem assim, mas existe uma rotina de demandas e de assuntos que acabam sendo tratados por mim, acaba ficando muito ligado diretamente a essas necessidades. O Beto faz um elo muito bacana, só interrompendo para mostrar a importância do trabalho do Beto. O Beto faz um trabalho muito interessante do governo com a Assembleia Legislativa. Ele abre as portas para a gente lá de uma forma muito Foi interlocutor. Interlocutor. Porque eu tenho uma relação de amizade com a grande maioria de um bom tempo, que eu tive na Assembleia um tempo com o Botelho, acabei aprendendo o dia a dia da casa, as rotinas, e tive a felicidade de conhecer novos companheiros. Eugênio é um deles, e a gente acaba entendendo a pressa, às vezes o momento, a necessidade, uma decisão, está no plenário, está alguma coisa, alguma pauta mais importante. Então, claro que a Casa Civil está lá e faz esse papel institucionalmente com clareza. O Mauro Carvalho tem sido uma bela revelação na política, né, que ele é um novato aí como gestor de uma forma efetiva. Mas eu acabo ficando dentro dos projetos específicos ali do governador, que ele tem interesse que as coisas andem mais rápido, que funcionem, projetos estratégicos que a gente vem trabalhando e vem construindo. Mas o Beto, presidente do Democratas de Cuiabá, do DEM, como é que está 2020? Cara, já começou agora em 2019 bem animado, né? Foi muito bacana esse convite para mim, que sou um novato na política, comparado aos outros integrantes históricos e importantíssimos da história de Mato Grosso, como o Dr. Júlio, como o Dr. Jaime, como o governador do estado, Botelho, Fábio Garcia. Mas vocês vão ficar a reboque do PDT, sendo regido pelo maestro? Olha, eu acho que... regido aí foi... eu acho que o maestro... É irônico. O maestro é um cara fantástico, tem o maior carinho, maior admiração por ele, mas eu acho que um partido que tem um governador do estado, que foi ex-prefeito da capital, que sai com 81% de aprovação, que tem um presidente da Assembleia, tem um senador da República, não tem como não estar como protagonista no processo eleitoral de 2020. O DEM terá candidato, o DEM vai exercer a sua função de protagonismo, e nós temos um entendimento claro de que os partidos que entendem que a mudança da atual gestão que está acontecendo se faz necessário, eles têm que estar junto com a gente, próximo da gente, conversando com a gente. Nós estávamos falando em off aqui, a política é a arte de dialogar, é a arte de conversar, e a gente está fazendo isso. Tivemos esse final de semana a oportunidade de estar junto no evento do PSB, inclusive parabéns aí ao deputado. Foi muito bom. Belíssimo evento. Tivemos no mesmo dia à tarde o PDT, 2 dias antes do sábado, na quinta-feira, se não me engano, o evento do Podemos. Eu acho que nós temos que estar dialogando, conversando com todo mundo e construindo um partido forte para 2020. O DEM, desde 2004, não faz um vereador. O último foi o Luiz Marinho, que foi o irmão do Botelho. De lá para cá, o DEM nunca mais se estruturou dentro do município de Cuiabá, e o meu objetivo, quando fui convidado para ser presidente do DEM, é esse: fazer um DEM forte, com uma estrutura de vereadores competitiva, para que a gente faça de 3 a 4 vereadores e construir uma chapa majoritária vencedora. Esse é o objetivo do DEM. Você que já disputou no passado, voltaria a disputar?
Eu não tinha pensado nisso, nunca parei para pensar sobre voltar. Me sinto bem aonde eu estou. Acho que eu Vai posso. ser só o articulador. O projeto que foi montado foi para que eu esteja só participando. Eu não tenho a intenção de participar como candidato, mas quem está na política está disposto a ser candidato. Coçou, viu, Enoque? Não. Coçou. Você viu, né? Não tenho. Sinceramente. Mas tem essa brecha? Não, Porque vai ter que ter a chapa pura lá. A chapa 37, pura, 38, né? se não me 38. engano, 12 mulheres, né? E o DEM tá preparado para Tem isso. muitos nomes Hoje já já temos dispostos, né? muitos nomes, venho conversando com muita gente, venho conversando diariamente com as pessoas, buscando ex-integrantes do DEM que foram ficando pelo caminho, trazendo lideranças de segmentos, lideranças de bairro, lideranças de comunidades, para que eles venham para o DEM montar uma chapa importante. O Marcelo Bucic, que é um filiado hoje do PSB, que era o partido do qual o governador fazia parte, eu também anteriormente. Tá puxando ele por dentro? Já negociamos o passe dele com o Eugênio, com o Max. Autorizou a saída? Não tem autorização não, viu? Doutor Eugênio, nós entrevistamos semana passada o presidente da Câmara aqui de Cuiabá, o Misael Galvão. Correto. Ele saindo do PSB para ir para o PTB. Ele não disse abertamente, mas ficou mais ou menos implícito que ele imagina que o PSB pode sofrer uma ingerência estadual pelo fato dele ser próximo ao prefeito Emanuel e o governador ser adversário do Por isso PSB. que ele estaria saindo. Então ele foi para um partido que não teria ingerência do PSB. O PSB estaria disposto a ingerir assim, a ponto de afastá-lo de uma disputa para poder não deixar que ele se aproxime do Emanuel? Não, de forma alguma, Eduardo. O PSB tem sido extremamente democrático, tem deixado o diretório municipal caminhar da forma melhor que eles entenderem. Cada município. Não houve, em cada município. Né? O Max é muito habilidoso, né? O Max é um grande companheiro que eu tenho no PSB, é uma pessoa que me entusiasma muito, né? Foi um grande incentivador para que nós saíssemos candidato, né? E ele, em momento algum, o Max posiciona no sentido de ingerência no diretório municipal. Logicamente que nós estamos fortalecendo o diretório, nós queremos um PSB forte aqui em Cuiabá. Eu acho que o PSB, de uma maneira geral, não só a nível municipal, mas a nível estadual. Comentei com o Carlos Siqueira, que esteve conosco, eu tive a oportunidade de passar o dia todo com ele, e fazia exatamente essa colocação. Nós temos que ser protagonista. O PSB, ao longo da história, aí fica só escorando aqui, escorando ali. Né? Nós temos que deixar de ser remo e passar a ser o tubarão. Nós temos que ter o prato principal. Eu acho que isso tem que ser ambicioso, temos que ter ambicioso. Como é que é aquela música? Avisa o formigueiro, vem aí, tamanduá. Mas isso é legítimo, isso faz parte do jogo político. A busca pelo poder no jogo político é que motiva. Então deve ter candidato na capital? Não, eu defendo, é claro que eu defendo. Defendo, e eu acho que nós temos condições sim de ter candidatura própria aqui na capital. Tenho conversado, falei, inclusive a minha fala domingo do nosso encontro que nós tivemos, fiz essa colocação que nós poderíamos, se nós temos condições e temos quadros para que nós tenhamos candidatura própria. Mas isso nada implica que nós não possamos fazer um arco de aliança progressista aqui também em Cuiabá, não tem problema nenhum. Vamos falar do seu município, que o Araguaia está te acompanhando nesse instante. Como é que fica a eleição municipal em Água Boa, que é a sua cidade? Nós estamos conversando muito, viu, Eduardo? Água Boa, né, alguns nomes foram cogitados, mas nós estamos passando por um momento político, eu não sei se é só Água Boa ou se é a nível nacional mesmo, onde as pessoas estão meio receosas de colocar os seus nomes para as disputas ao executivo, né? Ficam meio melindrosas. Lá nós temos nomes que já trabalhando já há algum tempo. Não, Enoque, eu não sou. Eu não sou. Já vieram me procurar para que a gente pudesse articular a minha candidatura, mas eu fui candidato da última vez, tão natural que o nome da gente surgisse. Mas eu tenho esse projeto. O doutor Mariano não iria para o PSB para ser candidato? O doutor Mariano ele se filiou no MDB. Filiou no MDB. Né? Nós sabemos que até o dia 4 de abril tudo pode acontecer. Muita coisa vai rolar. Tudo pode acontecer, né? A esposa dele, a Juliana, que é um nome forte, filiou conosco no PSB. Marido de um lado, esposa do outro. Fechando o cerco de aliança, né, nós? Mas o Mariano é uma pessoa de muito carisma, não só em Água Boa, mas toda a região ali do Vale do Araguaia. Me ajudou muito na minha eleição para deputado.
né? Pessoa do qual eu tenho um carinho, um apreço muito grande, um nome forte, um nome que está aí na ponta das pesquisas, mostrando, não é? Tem o nome do Maurício, tem o nome do vereador Luiz César, tem o nome da Rejane Garcia, da Rejane Vice, enfim. Mas está a coisa ainda meio obscura ainda, Eduardo. Nós não temos ainda um quadro definido e é isso que tem acontecido em todos os municípios, e essa né, Beto? questão dessa mudança do prazo, aí, essa janela do mês de março aí, é uma diferença aí que vai acontecer. Antigamente, com muita antecedência, você conseguia visualizar mais calma quem estava onde, né? Nós vamos viver um novo momento de turbulências, de acomodações políticas, partidárias, nessa janela de março, né? Então... 4 de março a 4 de abril. Tudo pode acontecer ali nessa formação de chapa. Você falou, Beto, que tem uma conversa aí com diversos partidos aqui na capital. E essa conversa inclui o Emanuel, porque o Emanuel, em algumas entrevistas, chega a dizer que o DEM é nosso. O DEM está na nossa base. Ele já teria feito até uma articulação que surpreendeu muita gente, né? Bota o filho para ser prefeito em Várzea Grande, o Botelho seria prefeito na capital, mas eu Botelho depois não quis, mas de qualquer maneira mostra que existe uma conversa. Passa por você essa conversa? Não, eu acho o seguinte, eu acho que a imprensa acaba, eu acho que faz parte dessa da especulação. Da especulação, de deixar esse jogo que é importantíssimo um pouco mais agradável. Um dos líderes do... Mais picante. Eu acho que a política tem que dialogar mesmo, mas o governador Mauro Mendes já deixou claro, o presidente estadual do DEM já deixou claro que o DEM terá candidatura própria. Eu, como presidente municipal, acabei de afirmar para vocês que o DEM terá candidatura própria. Agora o resto fica por conta das brincadeiras de notinhas de site, esse tipo de coisa. A realidade é uma coisa e os fatos para apimentar a brincadeira são outras. Agora, o secretário de Estado, como é que tem sido a relação do governador com as lideranças políticas municipais? Ele tem articulado politicamente para o DEM, para os partidos aliados? Como é que é a conduta dele? O Mauro tem uma relação, um histórico sobre esse assunto. O Mauro é um cara que articula politicamente muito pouco. Um cara que... Um prefeito com 81% de aprovação, como eu falei, que um dia antes da eleição resolveu não concorrer. Ele é um cara que não trabalha com antecedência com relação a isso. O Mauro sabe a importância do trabalho partidário, então ele tem pessoas... o Fábio Garcia é um cara que tem uma relação muito próxima com ele, presidente estadual. Eu, como presidente municipal, como eu falei, estou no dia a dia com ele. A gente acaba, claro, obviamente, conversando sobre isso. Mas ele é um cara que está muito focado nos objetivos do Estado, em colocar a máquina para funcionar, fazer esses enfrentamentos aí que estão sendo feitos. Tem dialogado com a Assembleia diuturnamente para para colocar o Estado em ordem o mais rápido possível, e eu não vejo ele nesse momento tão focado nessas articulações políticas, não. Tem viajado inclusive pouco, vai começar agora talvez uma série de visitas aí, mais alguns municípios, para poder tomar pé um pouco mais, mas o dever de casa do primeiro ano aí, desses primeiros 10 meses, foi complicado, tinha muita coisa a ser feita, então o Mauro está muito focado nisso. Eu não vejo ele participando de forma muito efetiva neste momento, não. Quando se fala aí nas articulações do DEM, e todo partido tem suas divergências internas e tal, existiria, fala-se aí também, os sites e a especulação da mídia, né? Numa divisão do DEM em 2 grandes blocos, o bloco do Mauro e seus correligionários e o bloco da família Campos, que é o Júlio, o Jaime e tal. Existe isso? Você tem que estar conduzindo uma negociação cotidiana? Vou te dar minha experiência, vou te dar exemplos, assim. Quando surgiu quando o Fábio me nomeou presidente, o Júlio Campos, eu estava no telefone com o Júlio, com o Jaime, eu estava na reunião onde quando me convidaram o Júlio, Jaime, Mauro, Botelho, para me chamar para ser presidente. Volto a dizer, às vezes as pessoas pegam uma vírgula e eu estava numa reunião onde nós montamos o nosso diretório municipal e onde ficou acertado, convencionado que nós vamos ter candidato pelo tamanho do DEM, pela importância do DEM, e o deputado acabou de frisar. O partido que quer crescer, ele tem que ir para as urnas, ele tem que fazer um enfrentamento, ele tem que se colocar à disposição. Não pode deixar de jogar. Não pode deixar de jogar, ainda mais um partido do tamanho do DEM, com os nomes que tem, com pessoas preparadas. O Dr. Júlio pode ser um candidato a prefeito, pode ser candidato a qualquer coisa. É um cara que tem aí que ele pode ser até candidato a vereador para puxar Eu adoraria. uma bancada. Eu adoraria, mas nós temos o Gilberto Figueiredo, nós temos o
Mauro Carvalho, nós temos o Obrigado Fábio Garcia. obrigado pelo Gilberto, porque o Gilberto está no PSB, né? Então, É, eu queria não, mas o Gilberto tem uma relação, tem uma relação, ainda, né? O senhor não soltou ainda? Não É que eu estou soltar, usando né? uma fala que ele fez no sábado, onde ele fala o seguinte: o Gilberto, a cota do senhor governador, não é cota do PSB. Eu lembro que você falou na minha. Para Está nomeação. explicado, então. Eu estou usando essa fala, mas assim, são pessoas com um relacionamento muito próximo ao Mauro e opções de gestores muito qualificados que eu acho que esse Cuiabá vai precisar. Deputado, a Renata Sauide está aqui assistindo a live, está parabenizando o senhor, está falando que o senhor está sendo o diferencial lá no Araguaia. Está dando parabéns. Muito obrigado. A Renata, eu tive a oportunidade, Eduardo, deu uma chuva acompanhada de uma tempestade, de muito vento, muita água e muito vento. E ela, coitada, tinha acabado de construir a casa dela lá em Espigão do Leste. São Félix. Município, distrito de São O lado Félix. conhece tudo, né? Conhece. E a casa dela veio abaixo, foi destruída e aí eu fui lá fazer uma visita no município, no distrito, exatamente por causa desse evento climático aí. Um abraço, Renata, para você, para o Sauide, e o violão do Sauide, nós vamos recuperar esse violão do Sauide, porque a casa destruiu o violão, ele é um músico. Não, violão eu resolvo esse problema. Não, tá resolvendo. Violão a gente conversa fora do ar e vamos resolver esse problema. Não podemos deixar um músico sem arma. Ele é um artista, você tem que ver, é um espetáculo. Ouvir Sauide cantar é uma delícia, viu? Nós vamos... Quero te apresentar, viu, Sauide, apresentar pro Beto 2-1. Vamos fazer umas modas juntas aí. Vamos fazer assim. Nós estamos vendo aqui a boa convivência entre vocês dois e a sua relação com esse governador que, segundo o próprio Beto diz, ele não é muito articulador e tal. O senhor acha que suas demandas levadas ao governo do Estado têm sido bem respondidas? Haveria ainda demandas que o senhor entende que precisariam com urgência ser respondidas? Como é que está essa relação? A minha postura tem sido no sentido de levar para o governador as coisas realmente importantes para o governador. Não sou deputado e líder de bloco para levar coisas pequenas, levar Nomeia coisas... fulano lá para mim. Né, que nós fazemos, quando eu procuro o governador, eu falo, governador, nós temos a questão básica nossa da Araguaia, lá a questão de infraestrutura. Nós temos que resolver essa questão, esses gargalos que nós temos. E esses gargalos o governador está se prontificando a esse enfrentamento, não é? O exemplo eu já dei aqui hoje no nosso bate-papo, né? Nós temos lá a 326, a 020 que está sendo concluída, a 326 concluída, a 0100 que está perto de Barra do Garças, na região Sim, né? De Ponte Branca ali para Araguainha para Barra, né? Exatamente, Eduardo. Enfim, esses enfrentamentos nós temos que fazer. Mas até para colaborar um pouquinho, para cortar o seu raciocínio, me peço desculpa, mas assim, quando o senhor fez uma pergunta, Enoque, falando sobre você ter algum padrinho, ele tem uma clareza nos seus objetivos e no foco enquanto Vai chegar deputado. no Mauro, precisa ir com o Piveta, sei lá. Não, é muito tranquila a relação, pelo menos falando aqui pelo Palácio, porque ele chega com muito objetivo, com muita clareza, de que sim. ele tem gente, a gente já viu em gestões anteriores, pessoas que tinham um saco de eu vou falar com você, eu tenho isso, ele tem clareza, tem objetivo, é pragmático, não leva coisas ser, né, desnecessárias. E isso faz uma diferença danada lá dentro da Assembleia, por isso ele tá, como eu brinquei aqui, tá voando baixo, porque ele tem clareza nos objetivos, sabe o que ele representa, e o governador tem essa mesma leitura, né? O nosso tempo está terminando, vamos, evidentemente que esse encontro aqui com essa liderança política vão se desdobrar, estarão conosco em outras oportunidades, né? Porque o cotidiano ele se desdobra constantemente. Vamos falar da Assembleia. O senhor que chegou da Assembleia, um poder, o senhor foi vereador. E a Assembleia sempre foi muito questionada. A legislatura passada tinha gente presa, teve deputado que chegou lá falando que tem gasto excessivo, que precisava cortar. Como é que o senhor observou isso? E que proposta o senhor levou para aperfeiçoar essa relação entre a Assembleia e eleitorado? Tem essa... O senhor está confortável lá? A VI está boa? Como é que está o negócio? Não, está bem sim. Até uma coisa que não me preocupa, porque eu como médico lá na Araguaia, para ter certeza, ganhava muito mais do que VI e salário tudo junto, né? Então não tem esse desconforto com relação a VI, a essas coisas, a estrutura certo. que a Assembleia Legislativa coloca à disposição.
Eu tô com um carro da Assembleia, do qual eu já rodei 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros, de maio até agora. Até agora. No sinal que nós botamos, botamos o pé na estrada. E não tem outra forma de ser. O povo quer ver a gente lá sentindo os mesmos dramas que eles sentem lá na ponta. Recentemente a gente via aí na mídia, os deputados não comparecem na sessão, fica lá o Silvio Fávero. Essa sessão tem que acontecer, há uma certa relaxamento. Como é que o senhor... Eu falo por mim, né? Eu participo de todas, estou lá em todas, registro a minha presença em todas, acompanho todas as votações. Ontem saímos de lá, já tarde da noite, fomos assistir o jogo do Cuiabá, que por sinal, um jogaço, né? 3-3, um jogo muito bacana, muito gostoso. Lá e cá. Né? Lá e cá. Então essa relação com a Assembleia é uma relação muito tranquila. Tranquila mesmo, até mesmo por aquilo que eu já falei aqui, sou muito focado naquilo que a gente quer construir enquanto deputado. Não é? Eu não quero chegar aqui enquanto deputado e fazer uma transformação na mesa diretora, uma transformação nos paradigmas ali da Assembleia Legislativa. Essas coisas vão acontecer com o andar da carruagem, vão acontecer com a conscientização. Com a participação popular. Com a participação popular também, fundamental a participação popular. Né? Sem participação popular a gente não consegue. Né? O povo, se soubesse a força que tem, logicamente, muito mais transformações, o Chile que o diga, muito mais transformações já teriam sido feitas. Né? Então... Doutor Eugênio, vai acontecer um evento do Tribunal de Justiça agora em Araguaia, aquele evento itinerante. O senhor vai acompanhar o tribunal. O que o senhor diria lá para o Araguaia sobre isso? Eduardo, eu tive a honra de ser convidado pelo doutor Antônio, carinhosamente chamado doutor Tony, trabalhou lá conosco no Araguaia durante 8 anos em Barra do Garças, foi juiz da comarca de Barra do Garças, e ele está coordenando, liderando esse projeto do Tribunal de Justiça, chamado Justiça em Movimento, né? E a Justiça em Movimento já esteve atuando aqui na Baixada Cuiabana, já esteve atuando em vários, e agora o foco é o nosso Araguaia. Já começou a primeira fase, que foi de Alto Araguaia, foi até Pontal, e agora vai começar a segunda fase, vai começar de lá para cá, do Baixo para a região média, que vai começar de Santa Terezinha. Nós vamos ter uma atividade de Santa Terezinha, em Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio e Cocalinho. É uma oportunidade que o Tribunal de Justiça procura resolver aquelas causas que estão enroladas há muito tempo, por falta de comarca ali nesses municípios, não é? Ele aproveita e associa isso a algumas outras atividades. Está levando junto a Receita Federal, está levando junto a Politec para que possa fazer carteira de identidade, está levando junto algumas ações na área de saúde. E é aí que eu estou entrando. Não é? Eu vou, durante esses dias nessas cidades, também atuar como médico. Quero exercitar, desenferrujar um pouco, já que já está há 8 meses inativo, né? Estou de stand-by na medicina já há esse tempo, e vou ajudá-lo. Uma forma de eu estar junto com o nosso povo do Araguaia, de poder ouvir um pouquinho, em cada consulta a gente sente um pouquinho daquilo que o nosso povo anseia, que quer que a gente faça aqui enquanto deputado, e em cima disso colaborar com o Tribunal de Justiça. E vamos encerrar agora nessa nossa conversa. Muitas questões ainda ficam para serem tratadas e nós as trataremos futuramente. Agradeço a você que nos acompanhou, ao Beto, que nos prestigiou com a sua presença. Obrigado, ao doutor Eugênio. Muito obrigado, Enoque. Muito obrigado, Eduardo. Uma honra. Craque de bola. Prazer estar aqui. Semana que vem nós voltamos com outras personalidades e sempre preocupados com a discussão da realidade de Cuiabá e do nosso Mato Grosso. Até a próxima.